Imagine uma manhã qualquer. O sol ainda está nascendo sobre as colinas de Gileade. Dentro de uma casa simples, uma mãe acorda sua filha com um toque suave no ombro. Acorda, minha menina. Temos pão para assar hoje. A jovem abre os olhos, sorri, e juntas caminham até o forno de barro. Enquanto a massa cresce, elas conversam. A filha pergunta sobre tecidos para seu vestido de noiva. Sim, ela está sonhando com casamento. Há um rapaz do vilarejo que olha para ela com carinho. A mãe sorri, porque toda mãe quer ver sua filha feliz, protegida, amada. Elas riem juntas. A filha canta enquanto peneira a farinha. A mãe observa cada movimento, cada gesto, guardando tudo no coração, como fazem as mães que sabem que o tempo passa rápido demais. Elas conversam sobre os filhos que a jovem terá um dia. Quantos você quer, mãe? Quantos Deus te der, minha filha, e eu vou estar lá para cada um deles. A menina imagina o futuro. Ela se vê com bebês nos braços. Ela se vê ensinando suas próprias filhas a assar pão, assim como a mãe está ensinando agora. É um ciclo, é amor passado de geração em geração. É vida. Mais tarde, elas vão até o poço buscar água. Pelo caminho, encontram outras mulheres. Elas falam sobre a guerra que está acontecendo. Os amonitas estão atacando Israel. Os homens partiram para lutar. Há medo no ar, mas dentro daquela casa, mãe e filha criam um refúgio de normalidade. Elas bordam juntas. A mãe ensina pontos que aprendeu com a avó. A filha é habilidosa. Seus dedos dançam sobre o tecido. Você vai ser uma esposa maravilhosa, diz a mãe. E a filha sorri, porque ela confia na mãe. Ela confia no futuro. Mas o que essa mãe não sabe, o que essa filha não imagina, é que em 60 dias tudo isso vai acabar. Os sonhos, os planos, as risadas, o vestido de noiva que nunca será usado, os netos que nunca nascerão. Tudo destruído. Por quê? Por causa de um homem ferido, um homem com um passado sombrio, um homem que fará um voto impensado que custará a vida da única pessoa que ele realmente amava. Esse homem é Jefté. E esta é a história de como o trauma de um pai destruiu os sonhos de uma filha inocente. Jefté nasceu sob o peso da vergonha. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai, Gileade, um homem de respeito na tribo, teve um momento de fraqueza. O resultado foi Jefté, uma criança indesejada, um lembrete vivo do pecado. Jefté cresceu ouvindo sussurros. Aquele ali é o filho da prostituta. Ele não é um de nós. Sangue impuro. Imagine ser uma criança e carregar isso. Imagine crescer sabendo que você não foi escolhido para nascer, que sua existência é uma vergonha para seu próprio pai. Jefté olhava para seus meio-irmãos brincando juntos, incluídos, amados, e ele ficava de fora, sempre de fora. Ele comia na mesma mesa, mas não era da família. Ele dormia na mesma casa, mas não tinha lar. A psicologia nos ensina que crianças rejeitadas desenvolvem feridas profundas. Elas crescem com um vazio interno, uma pergunta que nunca cala. Por que não sou suficiente? Jefté carregava essa pergunta como uma pedra no peito, e quando ele se tornou adulto, seus irmãos finalmente fizeram o que sempre quiseram fazer. Eles o expulsaram. Você não vai herdar nada na casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Brutal, direto, final. Jefté foi jogado fora como lixo. Ele perdeu tudo. A pouca dignidade que tinha, o teto sobre sua cabeça, qualquer ilusão de pertencimento. Ele saiu de Gileade sem olhar para trás, mas por dentro, algo nele morreu naquele dia. Ele vagou até a terra de Tobi, um lugar de marginalizados. E lá, entre ladrões, fugitivos e rejeitados como ele, Jefté encontrou seu lugar. Não um lugar de amor, mas um lugar de poder. Ele se tornou líder de um bando. Homens violentos, desesperados, perigosos. Jefté era bom nisso. Ele tinha algo a provar. Ele precisava ser alguém. Se a família o rejeitou, ele seria temido. Se não podia ser amado, seria respeitado pela força.
E funcionou. Jefté se tornou um guerreiro formidável. Sua reputação cresceu. Ele era estratégico, implacável, eficaz. Mas por dentro, ele ainda era aquele menino ferido, buscando validação, querendo provar que tinha valor. E então, a ironia da vida aconteceu. Israel estava sendo massacrada pelos amonitas. O povo de Gileade, desesperado, não tinha líderes à altura. E alguém sugeriu: e Jefté? Os mesmos anciãos que permitiram sua expulsão, que viraram as costas quando ele foi humilhado, agora vinham até ele pedindo ajuda. Hipocrisia pura. Venha ser nosso comandante, nos lidere contra os amonitas. Jefté os olhou nos olhos e respondeu: não foram vocês que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em apuros? Havia amargura naquela voz. Havia dor, mas também havia uma oportunidade, uma chance de finalmente ser reconhecido, de finalmente pertencer. Eles insistiram, prometeram que se ele os liderasse à vitória, ele seria o líder de todo o povo de Gileade. Poder, reconhecimento, tudo o que ele sempre quis. Jefté aceitou, mas algo nele sabia que precisava garantir essa vitória. Ele não podia falhar. Fracassar agora seria a rejeição final. Então, na ânsia de assegurar o sucesso, na pressão de provar seu valor, Jefté fez algo impensado. Algo que nasceu do medo disfarçado de fé. Ele fez um voto a Deus, um voto terrível, um voto que custaria tudo. Mas antes de fazer esse voto, antes de partir para a batalha, Jefté voltou para casa. Ele tinha uma casa agora, uma esposa e uma filha. Ah, sua filha. A única pessoa que o olhava sem julgamento. A única que corria para seus braços com alegria genuína. A única que o amava, não pelo que ele conquistou, mas simplesmente porque ele era o pai dela. Ela era tudo que ele não teve na infância: inocência, pureza, amor incondicional. E quando ele olhou para ela antes de partir, algo dentro dele se apertou. Medo. Não medo da batalha. Medo de perdê-la. Medo de que sua própria ambição, sua necessidade de ser alguém, pudesse custar-lhe o que realmente importava. Mas ele empurrou esse medo para baixo. Ele tinha uma guerra para vencer. Ele tinha um nome para construir. Ele partiu. E então Jefté fez o voto. Sozinho, diante de Deus, ele disse: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair primeiro das portas da minha casa para me receber, quando eu voltar vitorioso, será do Senhor, e eu o oferecerei como holocausto. Um voto nascido do desespero. Um voto que tentava barganhar com Deus. Um voto que revelava que Jefté ainda não entendia quem Deus era. Ele ainda vivia com a mentalidade do rejeitado, tentando comprar aceitação. Mas Deus nunca pediu isso. Deus nunca exigiu esse sacrifício. Foi Jefté, em sua ferida não curada, que construiu um altar que destruiria a própria filha. A filha, jovem de 17 anos, pele alva, com leve tom dourado, cabelos castanho claros, ondulados, caindo sobre os ombros, olhos mel, translúcido, cheios de vida. Túnica azul clara com cinto de tecido trançado, véu branco fino, cobrindo parcialmente a cabeça, aparência delicada e luminosa expressão de esperança e inocência. Faixas vermelhas ou negras amarradas na cintura, olhares ferozes e corpos marcados por cicatrizes. Deus, na representação simbólica, não é mostrado em forma humana, mas simbolizado por feixes de luz dourada e azul suave, penetrando as nuvens e iluminando o rosto da filha, sugerindo presença divina sem manifestação física, transmitindo paz e justiça silenciosa. A batalha foi brutal. Jefté liderou seus homens com a ferocidade de quem não tem nada a perder. Ele atravessou 20 cidades amonitas, deixando apenas destruição. Ele venceu, completamente, absoluta e totalmente. Os amonitas foram subjugados. Israel foi liberta. E Jefté, o filho da prostituta, o rejeitado, o expulso, agora era o herói.
o libertador, o conquistador. Enquanto cavalgava de volta para casa, ele podia ouvir os gritos de vitória ecoando atrás dele. Finalmente, ele tinha provado seu valor. Finalmente, ele era alguém. O vazio dentro dele parecia, pela primeira vez, estar sendo preenchido. Reconhecimento, glória, poder, tudo o que ele sempre quis estava agora em suas mãos. Mas há algo sobre vitórias conquistadas no altar do desespero. Elas sempre cobram um preço que não esperávamos pagar. Jefté se aproximava de casa. Sua mente já estava nos dias seguintes, nas negociações políticas, no respeito que finalmente receberia. Ele mal se lembrava do voto. Ou talvez quisesse esquecer. Talvez, no fundo, ele soubesse que havia feito algo terrível, mas empurrou esse pensamento para longe, escondido sob a glória da conquista. Afinal, Deus lhe deu a vitória. Isso significava que o voto era válido, certo? Isso significava que Deus aprovava, não é mesmo? Ele chegou à sua casa, cansado, mas triunfante, coberto de poeira e sangue, mas vitorioso. E então a porta se abriu, e tudo desmoronou. Ela saiu dançando. Sua filha, sua única filha, com um pandeiro nas mãos, pulando de alegria, cantando uma canção de vitória. Meu pai voltou. Meu pai é um herói. Meu pai venceu. Ela corria em direção a ele com aquele sorriso que só filhas têm para seus pais. Um sorriso puro, cheio de orgulho, cheio de amor. Ela estava tão feliz, tão orgulhosa, tão viva. E Jefté congelou. O sangue fugiu do seu rosto, suas pernas fraquejaram. Ele rasgou suas vestes, um gesto de luto absoluto, e gritou: "Ah, minha filha, você me arruinou completamente. Você se tornou a causa da minha desgraça." A jovem parou de dançar. O pandeiro caiu de suas mãos. Ela não entendia. Por que o pai estava gritando? Por que estava chorando? Ela tinha saído para celebrá-lo, para honrá-lo, para recebê-lo como o herói que ele era. E agora ele a olhava como se ela fosse uma sentença de morte. E era exatamente isso que ela tinha se tornado. Jefté caiu de joelhos. As palavras saíam entrecortadas, entre soluços. "Eu fiz um voto ao Senhor, e não posso voltar atrás." Ele contou tudo. O voto, a promessa. O primeiro que saísse de sua casa seria sacrificado, e ela foi a primeira, sua única filha. A única pessoa que o amava incondicionalmente, a única coisa pura em sua vida, e ele tinha prometido sacrificá-la, não por ordem de Deus, não porque Deus exigiu, mas porque ele, em sua insegurança, em sua necessidade desesperada de garantir a vitória, tinha usado Deus como moeda de troca. A filha ficou em silêncio. Ela processava o que acabara de ouvir. Seu futuro, seus sonhos, seu casamento, seus filhos, tudo evaporando diante de seus olhos por causa de palavras que seu pai havia dito em um momento de medo. Ela poderia ter gritado, poderia ter fugido, poderia ter amaldiçoado o pai. Mas em vez disso, ela fez algo que revela a profundidade de sua alma. Ela aceitou. Com uma maturidade que não deveria existir em alguém tão jovem, ela disse: "Meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, já que o Senhor vingou você dos seus inimigos, os amonitas." Ela não o culpou, não o amaldiçoou. Ela carregou o peso da escolha dele. Mas então ela fez um pedido. Um único pedido. "Conceda-me apenas isto. Dê-me 2 meses para que eu vá com minhas amigas e chore a minha virgindade pelos montes." 2 meses, 60 dias, para lamentar a vida que nunca teria, para chorar o casamento que nunca aconteceria, para se despedir dos sonhos que estavam morrendo dentro dela. Jefté acenou com a cabeça. Ele não conseguia falar. E ela partiu. Imagine! Durante meses, a filha de Jefté e suas amigas, subindo as montanhas de Gileade, elas cantavam canções de lamento, choravam juntas, abraçavam-se. Suas amigas sabiam que nunca mais a veriam. Ou pior,
que ela voltaria apenas para morrer. Elas falavam sobre os sonhos que a jovem tinha. Ela queria ser mãe, queria ensinar suas filhas a dançar, assim como ela dançava. Queria envelhecer cercada de netos. Queria amar e ser amada. Mas tudo isso estava sendo arrancado dela. Não por uma doença, não por um acidente, mas por um voto egoísta de um homem ferido que tentou barganhar com Deus. E enquanto ela chorava nas montanhas, Jefté permanecia em casa, destruído. Ele tinha vencido a guerra, mas tinha perdido tudo. A glória que ele conquistou agora tinha gosto de cinzas. O respeito que ele finalmente recebeu estava manchado com o sangue da única pessoa que realmente importava. Ele era o herói de Israel, mas era o algoz de sua própria filha. E não havia vitória que pudesse apagar isso. Não havia glória suficiente para preencher o vazio que ele sentia agora. Ele havia passado a vida inteira tentando provar que tinha valor. E no processo, destruiu a única coisa de valor que realmente possuía. Os 2 meses passaram. Rápido demais. Devagar demais. Cada dia era uma despedida. Cada pôr do sol, uma vida sendo apagada aos poucos. E então chegou o dia. A filha de Jefté desceu das montanhas. Ela voltou para casa. Ela voltou para o pai. E o texto bíblico diz de forma seca e brutal: decorridos os 2 meses, ela voltou para seu pai, e ele cumpriu nela o voto que tinha feito. Aviso: a mãe. Mulher israelita de cerca de 40 anos, pele morena clara, marcada pelo sol, cabelos castanho escuros longos e presos em lenço de linho bege. Deus, na representação simbólica, não é mostrado em forma humana, mas simbolizado por feixes de luz dourada e azul suave, penetrando as nuvens e iluminando o rosto da filha, sugerindo presença divina, sem manifestação física, transmitindo paz e justiça silenciosa. Aqui começa um dos debates teológicos mais controversos da Bíblia. Jefté realmente matou sua filha? Foi um sacrifício literal, um holocausto humano, como o texto sugere? Ou ele a consagrou a uma vida de celibato perpétuo, condenando-a a nunca se casar, nunca ter filhos, nunca conhecer o amor de um marido ou a alegria de ser mãe? Alguns estudiosos argumentam que o sacrifício foi literal, que Jefté, em sua ignorância e desespero, realmente ofereceu sua filha como holocausto, seguindo práticas pagãs que eram abominação aos olhos de Deus. Outros dizem que seria impossível, que nenhum sacerdote judeu aceitaria tal sacrifício, que o que aconteceu foi uma consagração ao serviço do templo, uma vida de virgindade forçada. Mas aqui está a verdade devastadora. Não importa qual foi. Se ela morreu fisicamente naquele dia, ou se morreu simbolicamente sendo condenada a uma vida sem amor, sem família, sem futuro, o resultado é o mesmo. Ela foi sacrificada. Seus sonhos foram mortos. Sua identidade como mulher, como futura esposa e mãe, foi arrancada dela. E tudo por causa de um voto que Deus nunca pediu. A Bíblia nem sequer registra o nome dela. Ela é apenas a filha de Jefté, como se sua identidade tivesse sido apagada junto com seu futuro. E talvez seja essa a tragédia mais profunda. Ela não é lembrada por quem era, mas pelo que lhe foi feito. Mas o povo de Israel não esqueceu. O texto diz que as jovens de Israel instituíram um costume. Todo ano, por 4 dias, elas subiam as montanhas para lamentar a filha de Jefté. Quatro dias para chorar pelos sonhos perdidos. E esse costume durou gerações. Porque a história dela tocou algo profundo no coração das mulheres de Israel. Elas sabiam que podiam ter sido ela. Elas sabiam que em uma cultura onde homens faziam votos e mulheres pagavam o preço, qualquer uma delas poderia ser a próxima. E então chegamos ao coração dessa história.
A lição que atravessa milênios e ainda é relevante hoje. Quantos pais ainda sacrificam seus filhos em altares que Deus nunca pediu? Não estou falando de sacrifícios literais. Estou falando de pais que sacrificam o bem-estar emocional dos filhos no altar da ambição profissional. De mães que sacrificam a infância dos filhos no altar da perfeição religiosa. De famílias que sacrificam relacionamentos no altar do orgulho. De líderes espirituais que sacrificam ovelhas no altar da reputação ministerial. Jefté fez um voto impensado porque estava ferido, porque estava desesperado, porque estava tentando provar algo, e esse voto custou-lhe tudo. O trauma não curado de Jefté gerou uma tragédia que destruiu uma vida inocente. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Quantos de nós estamos repetindo esse padrão? Quantos de nós estamos carregando feridas não curadas que estão vazando para as pessoas que amamos? Quantos de nós estamos fazendo votos, tomando decisões, estabelecendo padrões que vêm não da voz de Deus, mas do nosso próprio medo, da nossa insegurança, da nossa necessidade de provar valor? Deus nunca pediu a filha de Jefté. Assim como Deus nunca pediu que você destruísse seus relacionamentos para provar sua espiritualidade. Deus nunca pediu que você sacrificasse sua saúde mental no altar do ministério. Deus nunca pediu que você quebrasse seus filhos para construir seu império. Esses são votos que nascem de corações feridos, não de um Deus amoroso. E o preço desses votos sempre é pago pelos inocentes. A filha de Jefté nos ensina algo poderoso. Inocência não protege ninguém das consequências das escolhas erradas dos outros. Ela era pura, era obediente, era fiel. Mas ainda assim, pagou o preço pelo voto impensado do pai. E isso dói. Porque é injusto. Porque não deveria ser assim. Mas é a realidade de viver em um mundo quebrado, onde as feridas de uma geração sangram na próxima. Onde os traumas dos pais se tornam as prisões dos filhos, onde votos egoístas destroem sonhos inocentes. Mas há também uma lição de rendição radical aqui. A filha de Jefté escolheu honrar o voto do pai, mesmo sendo injusto. Ela poderia ter se rebelado, poderia ter fugido, mas ela escolheu carregar a cruz que não era dela. E nisso, ela se torna uma figura profética. Ela aponta para outro que também carregou uma cruz que não era sua, que também foi sacrificado por votos que não fez, que também morreu pelos pecados que não cometeu. Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, que encerrou de uma vez por todas a necessidade de sacrifícios humanos. É por isso que a história da filha de Jefté é tão importante. Ela nos mostra o que acontece quando tentamos ganhar o favor de Deus através de barganhas desesperadas. Ela nos mostra o preço do trauma não curado. Ela nos mostra que votos impensados têm consequências eternas. Mas ela também nos aponta para a graça, para um Deus que não exige sacrifícios que não podemos dar, para um Salvador que já pagou o preço que não podíamos pagar, para uma redenção que não vem do nosso esforço, mas da sua misericórdia. Aviso: a mãe, mulher israelita de cerca de 40 anos, pele morena clara marcada pelo sol, cabelos castanho escuros, longos e presos em lenço de linho bege, olhos profundos e bondosos, vestida com túnica ocre e manto creme com bordados simples nas mangas, mãos ásperas de quem trabalha com o pão e o barro. A filha, jovem de 17 anos, pele alva com leve tom dourado, cabelos castanho claros ondulados caindo sobre os ombros, olhos mel translúcidos cheios de vida, túnica azul clara com cinto de tecido trançado, penetrando as nuvens e iluminando o rosto da filha, sugerindo presença divina sem manifestação física, transmitindo paz e justiça silenciosa.
Jefté viveu o resto de sua vida como um homem partido. Ele liderou Israel por 6 anos, venceu mais batalhas, conquistou mais glórias, mas nada disso importava, porque toda noite, quando fechava os olhos, ele via o rosto da filha. Ele ouvia a dança, ele sentia o peso do voto, e ele sabia que tinha trocado o que realmente importava pela ilusão de importância. Ele provou que tinha valor aos olhos dos homens, mas perdeu o que tinha valor aos olhos de Deus, sua filha. E então, um dia, Jefté morreu. Foi enterrado em sua cidade, e o texto não diz que houve grande lamento, não diz que Israel chorou, apenas registra que ele morreu. Mas a filha dele, ela é lembrada até hoje. Todo ano, por gerações, as jovens de Israel subiram às montanhas para lamentar por ela, para honrá-la, para garantir que sua história não fosse esquecida. Ela, que não tem nome registrado, é mais lembrada que o pai que conquistou nações. Porque, no final, o que permanece não é a glória que conquistamos, mas o amor que protegemos. Não são as batalhas que vencemos, mas as vidas que honramos. Se você está lendo isso, ou ouvindo isso, e reconhece em si mesmo um pouco de Jefté, ainda há tempo. Ainda há tempo de parar, de não cumprir o voto destrutivo, de escolher o amor em vez da reputação, de escolher seus filhos em vez da sua ambição, de escolher a cura em vez da glória. Deus não está pedindo que você sacrifique o que Ele te deu para provar que você o ama. Ele está pedindo que você descanse no amor que Ele já tem por você. E se você se identifica com a filha, se você foi sacrificado no altar das ambições de outra pessoa, se seus sonhos foram mortos por votos que você não fez, saiba disso. Deus vê, Deus sabe, e Deus não se esqueceu de você, assim como Ele não se esqueceu dela. Ela não tem nome nas Escrituras, mas tem identidade no coração de Deus, e você também tem. Sua dor não é invisível, seu sacrifício não foi em vão. E um dia haverá justiça. Um dia haverá restauração. Um dia, os sonhos roubados serão devolvidos de formas que nem podemos imaginar. Esta é a história da filha de Jefté, uma história de sonhos destruídos e inocência sacrificada, uma história que nos lembra que votos impensados custam caro, que traumas não curados geram tragédias, que a busca por aceitação pode nos fazer destruir o que realmente importa. Mas também é uma história que nos aponta para a graça, para um Deus que não exige o que não podemos dar, para um Salvador que já deu o que não precisávamos merecer, para um amor que não precisa ser comprado, porque já foi dado. Quantas filhas ainda precisam ser sacrificadas antes de entendermos que Deus não está pedindo isso? Quantos sonhos ainda precisam morrer antes de percebermos que a glória construída sobre lágrimas inocentes não é glória de verdade? Quantos Jeftés ainda vão trocar o amor pelo reconhecimento, a família pela fama, o que realmente importa pela ilusão de importância? A resposta está em cada um de nós, nas escolhas que fazemos hoje, nos votos que fazemos ou nos recusamos a fazer, no que priorizamos, no que protegemos, no que sacrificamos. Que a história da filha de Jefté não seja apenas mais uma história bíblica, que ela seja um espelho, que ela seja um alerta, que ela seja uma chamada ao arrependimento, e que nunca mais uma filha precise dançar em direção à morte simplesmente por ter amado um pai ferido demais para receber esse amor. Que nunca mais um sonho inocente seja destruído no altar de um ego ferido. Que nunca mais o trauma de uma geração se torne a tragédia da próxima. E se hoje você está de pé diante de um voto que sabe que não deveria cumprir, diante de uma decisão que sabe que vai destruir alguém que você ama, diante de uma escolha entre sua reputação e seu relacionamento, lembre-se, Deus está te dando uma saída. Ele não quer o sacrifício, Ele quer misericórdia, Ele não quer o voto, Ele quer o coração, Ele não quer a glória construída sobre ruínas.
Ele quer o amor que constrói e protege. Ainda há tempo de escolher diferente. Ainda há tempo de parar antes que seja tarde demais. Ainda há tempo de ser o pai, a mãe, o líder que escolhe o amor em vez do ego, que escolhe proteger em vez de sacrificar, que escolhe curar em vez de ferir. A filha de Jefté não teve essa escolha, mas nós temos, e que Deus nos dê sabedoria para escolher bem. E que Deus nos dê sabedoria para escolher bem. A ferida da rejeição de Jefté tornou-se a prisão da sua filha. Pessoas feridas ferem pessoas, e quando os traumas não são curados, eles vazam sobre quem mais amamos. Essa é a verdade brutal dessa história, mas também é onde começa a sua libertação. Agora, eu vou te dar a chave de hoje, e essa frase vai reprogramar algo dentro de você. Eu não sou refém dos votos de ninguém. Meus sonhos não morreram no altar de outra pessoa. Deus está restaurando o que foi roubado. Repete comigo. Eu não sou refém dos votos de ninguém. Meus sonhos não morreram no altar de outra pessoa. Deus está restaurando o que foi roubado. Guarde essa chave no coração. Você não é definido pelas escolhas erradas dos outros. Escreve nos comentários: Deus está restaurando meus sonhos roubados. Quando você declara, você quebra o poder de votos impensados sobre a sua vida. Se inscreve e compartilha, porque Deus vê os sacrificados injustamente. Você não está sozinho. Guarde essa chave no coração.